aperfeiçoamento em letramento para estudantes com deficiência. Eu sou a professora Vanessa e vou ministrar para vocês a disciplina Letramento para estudantes com deficiência física. Essa disciplina ela tem como objetivo discutir as necessidades específicas dos alunos com deficiência física em relação às atividades de leitura e escrita. Para alcançar esse objetivo, nós criamos um conteúdo teórico, que é a apostila de vocês, que está disponível no ambiente virtual, e essa videoaula. O conteúdo teórico, ele tem como objetivo definir e elencar algumas das doenças e danos que causam a deficiência física, assim como apresentar a vocês algumas possibilidades para que essas limitações elas sejam transpostas ou minimizadas para que os alunos consigam executar as mesmas atividades dos alunos sem deficiência. Já a videoaula de hoje, ela tem como objetivo complementar o conteúdo da apostila, de forma a apresentar para vocês algumas possibilidades de confecção de materiais, assim como alguns recursos que estão presentes no kit Sala de Recurso Multifuncional, que podem ser encontrados nas escolas onde vocês lecionam. Para começar a apresentar alguns recursos, Primeiro, eu estou aqui no Laboratório de Educação Especial do curso de Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos para apresentar para vocês alguns recursos que foram criados pelos alunos da graduação, assim como por professores e técnicos administrativos. Eu selecionei alguns recursos relacionados à escrita e à comunicação, assim como ao acesso ao computador. Aqui nós temos diversos lápis com engrossadores. Esses engrossadores são de diferentes formas para atender às necessidades de preensão do aluno, das habilidades motoras que ele tem de preensão. Então, se é uma preensão, se ele tem um comprometimento com a pressão palmar e consegue de forma mais eficiente que essa preensão ela seja por meio dos dedos, então essa é uma sugestão de adaptação de um engrossador. A gente tem diferentes formatos, formato circular, formato triangular, que também visa atender diferentes necessidades motoras desse aluno. E a confecção desse material, aqui a gente tem um giz de cera, que foi feito outro tipo de adaptação, para que o aluno consiga, porque geralmente o aluno com deficiência física, principalmente com paralisia cerebral, que é o que a gente dá maior destaque na apostila, por ele ser um aluno mais frequente e que apresenta mais demandas na fase escolar, ele vai apresentar algumas necessidades em relação à parte dos membros superiores, à parte motora. Então é necessário esse tipo de adaptação. Aqui já tem outro modelo, que é um compasso. Esse compasso foi feito uma adaptação porque ele tem uma habilidade motora mais grossa. Se não fosse feita essa adaptação, ele não conseguiria fazer a mesma atividade que está sendo proposta para os demais alunos. Tem a adaptação com a borracha. Então vocês podem ver que tudo isso foi confeccionado artesanalmente, não são produtos comercialmente adquiridos e que estejam longe da realidade escolar. Tem a régua com adaptação, então aqui foi fixado um cabo para que a criança possa firmar a régua. Aqui embaixo foi colocado um EVA para que ela não deslize. Então, de forma criativa, a gente consegue propor alguns recursos. Tem a adaptação da tesoura. Essa tesoura, ela pode ser adquirida, adaptada dessa forma comercialmente, assim como ela pode ser elaborada, que tem o Durepox, a mangueira.
e a criança que tem um movimento de preensão mais comprometido, ela vai conseguir fazer a mesma atividade que os demais alunos. Além disso, foi elaborado esse recurso para permitir com que o aluno vire as páginas. Então aqui ele coloca, né, na mão, de forma que ele nem precisa de pressionar, porque o próprio recurso ele já fixa na mão. E o véu, com o velcro, ele vai fixando e virando as páginas. Talvez a gente pode pensar, né? Mas que sentido teria isso? Só a autonomia de uma criança, dela conseguir virar a própria página como os demais alunos, isso já motiva ela a querer fazer outras atividades. Então a gente tem que pensar desde virar a página, a escrever, a colocar o material em um local onde ela consiga ter acesso visual para que ela consiga ler. Então tudo isso deve ser planejado pelo professor. Aqui a gente tem alguns cartões de comunicação alternativa que podem ser confeccionados. Então, ele tem o velcro que pode ser fixado tanto em um colete como em uma prancha, ou um plano inclinado como esse. Então, de acordo com as habilidades motoras, a gente vai proporcionando e elaborando esses recursos. Então, se o aluno pode ter uma pasta onde são fixados, se ele consegue manusear, né, uma pasta onde são fixados esses cartões, nós elaboraremos uma pasta. Se ele conseguir só apontar visualmente os cartões fixados em um colete ou em um plano inclinado, então a gente tem que dar essas possibilidades para que ele possa se comunicar. Além disso, foi elaborado pelos alunos da educação especial essa prancha, que é uma prancha elaborada a partir de um pega-peixe. Então, isso aqui é de papelão, foi encapado, colocado o velcro. E aqui, só para exemplificar, a gente colocou diferentes tipos de alimentos. Que no caso, o aluno que ele tem dificuldade motora, né, que ele não consegue falar devido à dificuldade motora do aparelho fonológico, a gente elabora esse tipo de prancha e ele também tem outros tipos de dificuldade. Aqui é um acionador também, que foi criado a partir de uma caixinha de DVD. A construção desse acionador pode ser encontrado por vocês na internet. Então, o aluno ele vai apertar, né, o acionador. Ao pressionar o acionador, a seta irá girar, né? E assim que chegar no alimento que o aluno quer, ele para e indica, né, comunica qual desses alimentos ele quer. Além disso, com essa prancha, né, elaborada a partir de um pega-peixe, é possível fazer atividades da própria sala de aula. Por exemplo, podem ser confeccionados cartões com as respostas de determinadas atividades, de forma que esse aluno, com a habilidade motora que ele tem, ele pode pressionar o acionador e assim que chegar na resposta que ele julga ser correta, ele tira a mão indicando essa resposta. Então, são inúmeras possibilidades a partir dessa prancha, né, elaborada por um pega-peixe e desse acionador que, além de ser usado aqui, ele pode ser usado em outros brinquedos, para quando a criança quer brincar com um determinado brinquedo, no próprio computador, né, se a escola não tem nenhum outro acionador, ele pode usar esse tipo de recurso. Então,
Esses são algumas, o que eu quero mostrar para vocês são algumas possibilidades de confecção dos recursos, de forma que vocês viabilizem para o aluno com deficiência física que eles façam as mesmas atividades de leitura e de escrita dos demais alunos. Outro recurso bem interessante são esses carimbos que foram feitos com EVA, que ele tem como finalidade que o aluno possa escrever, seja assinar seu nome em uma folha que ele confeccionou com o uso do computador, então depois ele pode assinar, seja mesmo na fase de alfabetização, enquanto as outras crianças estão traçando lá, por exemplo, a letra I ou outra letra, ele, pela impossibilidade do traçado, do manuscrito, pela limitação motora, ele poderia escolher o carimbo e fazer o mesmo registro. Porque a atividade, a finalidade da atividade é a mesma para todos os alunos, mas cada um ele vai fazer pela via que é possível. Então, esses são alguns dos recursos artesanais e eu selecionei aqui outros recursos que estão disponíveis no kit Sala de Recurso Multifuncional. Então, esse acionador de tampa, ele vem no kit Sala de Recurso e junto com ele vem um mouse com entrada para o acionador. Então, por meio desse recurso, o aluno que tem dificuldade motora de manusear um mouse, né, ele pode estar usando o computador apenas com a apreensão desse acionador. Então, existem recursos de acessibilidade no computador que vão permitir com que o aluno ele escreva, por exemplo, só com esse movimento de preensão por meio de um teclado virtual. E existem outros modelos de acionadores. Esse modelo de acionador é por meio de um cardápio, então poderia ser colocado na mão, no pé, por exemplo, no braço, caso o aluno tenha ausência de algum membro. Então pode fixar e sempre que ele for acionar, for dar o Enter no computador, ele puxa. Então esse é o mesmo Enter do mouse, só que ele está adaptado em outros tipos de recursos. Além disso, a gente tem o trackball, que é esse mouse. Ele não tem no kit Sala de Recurso, mas ele pode ser solicitado com verbas da própria escola, caso esse aluno tenha algum tipo de necessidade. Então, aqui em cima tem uma bola, como se fosse daqueles mouses antigos, que o aluno, com o movimento que ele tiver, mesmo que os membros estejam comprometidos, ele consegue direcionar o mouse, manusear o cursor do mouse na tela, e aqui ele vai fazer os movimentos de Enter e duplo Enter. No kit Sala de Recurso a gente também tem o teclado Colmeia, que é essa base que é colocada por cima do teclado. E qual que é a finalidade dessa colmeia? É que o aluno, ao pressionar uma tecla, como ele tem dificuldade motora, ele pode ter movimentos involuntários, então dificulta com que ele pressione uma tecla que ele não queira. Então, se ele ia pressionar o A e sem querer pressionou o S, então esse tipo de recurso, ele facilita a apreensão aqui do teclado e dificulta a questão do erro. Esse teclado ele pode ser usado com outros recursos, a colmeia, junto, por exemplo, com uma ponteira, caso o aluno não tenha a habilidade motora de pressionar, ele pode usar junto com uma ponteira. Esse aqui é um estabilizador de punho com abdução do polegar. Deixa eu só colocar aqui. Então aqui ele pressionaria com a ponteira.
Também existem adaptações que usam esse tipo de recurso, e aqui com um adaptador de lápis, de giz de cera, de forma que permita que o aluno execute as mesmas tarefas. Além, do estabilizador de punho, a gente tem o teclado ampliado. Esse teclado ampliado, ele tem como as teclas são maiores, então também fica mais fácil, manusear motoramente, acertar a tecla correta. Além disso, esse teclado aqui, ele tem diferentes cores que sinalizam diferentes funções dentro do teclado, vogais, consoantes, que auxiliam ou crianças em fase de alfabetização ou até mesmo pessoas com paralisia cerebral que também têm um comprometimento intelectual. Lembrando, como apontado na apostila, que não são todos os alunos com paralisia cerebral que têm comprometimento intelectual, que é um mito achar que as duas coisas vêm associadas. A gente pode ter um aluno com alto comprometimento motor, um aluno que tem comprometimento de fala, de esfíncter, até mesmo de conseguir o equilíbrio do próprio tronco e que tem o cognitivo preservado. Então, às vezes, a gente olha para um aluno com deficiência física que é muito comprometido e acredita que aquele aluno não tem capacidade intelectual para aprender. Isso não é verdade. Esse aluno ele pode estar ali aprisionado dentro de um corpo, necessitando apenas de recursos, de um professor com conhecimento sobre recursos, para que ele possa se desenvolver assim como os demais alunos. Então, essa foi a intenção dessa videoaula, de complementar o conteúdo da apostila. As atividades avaliativas, elas também têm como objetivo complementar, então eu fiz de uma forma que vocês possam ir aprofundando os conhecimentos em tecnologia assistiva, porque eu acho que, além de entender o que é deficiência física, além de definir as limitações, é muito importante que a gente mostre as possibilidades, porque esse aluno está na sala de vocês e ele está de uma forma que ele depende do conhecimento de vocês para que ele possa desenvolver. Então, eu espero que apresentar essas possibilidades aqui do Laboratório de Educação Especial possam contribuir com a formação e auxiliar vocês na elaboração da atividade avaliativa. Eu agradeço a atenção e até o fórum, onde nós tiraremos dúvidas e comentaremos sobre a atividade avaliativa.